Você foi enganado pela Disney. Eu não creio. A família do futuro tem um lado sombrio que você nunca percebeu. Great moment also missed in the movie where Lewis gives Bowler Hat Guy the chance to take control of his own destiny. Os Robins, o Lewis, são os verdadeiros vilões dessa animação. Existe um final deletado pela Disney que muda tudo. Achando que eu sou louca, menino? Esse fim alternativo ajuda a evidenciar ainda mais a inocência do cara do chapéu coco. Ele quem é a vítima do filme. Ele não é o vilão. Thank you, Lewis. My pleasure, Mike. Pera aí, como assim? Mas o cara do chapéu coco? Ele é o vilão, sim. Sabe, ele roubou uma máquina do tempo, voltou pro passado, prejudicou a vida do coitadinho do Lewis. Opa, coitadinho do Lewis? É o que eles querem que você pense. A gente tá falando do mesmo moleque? Aquele menino mal educado, egoísta e principalmente mentiroso? É dele que você tá falando? Porque olha, talvez você não lembre bem desse filme. Talvez a sua memória esteja te enganando. Ele destruiu a vida de uma criança por conta de uma atitude dele. E mais, 60% do filme foi refeito na época por ordem do John Lasseter, que era o diretor criativo da Disney. Muita coisa mudou nesse filme. Tem muita coisa que você não sabe. Possivelmente você nunca percebeu o lado sombrio da família do futuro e muito menos percebeu quem que é o verdadeiro vilão dessa animação. Olá, viajante do tempo! Eu sou Matheus Jusinski e esse é o Clube do Tempo, o seu canal favorito de viagem no tempo aqui no YouTube. Episódio 5, Família do Futuro. Não sei se você está acompanhando as notícias das últimas semanas, mas você deve ter percebido que o Rio Grande do Sul, ele foi inteiramente tomado pela água. E eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, eu nasci aqui no Sul, e pelo fato de eu morar aqui, sabe, de eu estar vivendo isso, eu tô ajudando as pessoas que precisam, sabe, porque eu posso fazer isso, eu tô aqui do lado. Eu tô vendo as pessoas pedindo ajuda. Então eu tô indo nos lares, eu tô fazendo doações, tô comprando e tô levando pra lá. E tudo isso tá acontecendo graças às pessoas que estão doando. Eu agradeço muito a todo mundo que tá confiando na gente, porque de fato, galera, todo o dinheiro que a gente tá arrecadando, eu tô mostrando nos meus stories, sabe? O que entra, o que sai, e eu estou prestando todas as contas, porque eu estou indo ajudar diretamente as pessoas. E se você tá assistindo esse vídeo e puder contribuir com R$1, sério, R$1 faz a diferença. Espero contar com você. O meu Pix tá aqui na descrição. Essa daqui é uma das animações mais lindas da Disney, mais tocantes, e também é uma das poucas de viagem no tempo. Não é a única, né? A gente tem aí Cinderela 3, tem Lightyear, e aí tem outros filmes como Alice através do Espelho, que daí já não é mais animação. Mas a minha pergunta aqui é, qual que é a sua animação favorita de viagem no tempo? Comenta aqui para sua sugestão ganhar um vídeo no Clube do Tempo. A Família do Futuro é uma das minhas animações favoritas de viagem no tempo e tem um lado sombrio e que você nunca percebeu. E tá tudo bem você não ter percebido isso. Eu também não tinha percebido. Até porque esse filme, ele nos manipula, ele nos engana. Eu já assisti ele 1 milhão de vezes, né? Principalmente quando era pequeno, assistia muito. Reassistindo hoje em dia, mais velho, com uma outra visão, eu não tinha percebido como ele te engana pra fazer você pensar que o Lewis é o mocinho da história. Olha só que malandragem que eles fizeram, cara. Presta atenção. Matei ele! O Lewis, ele é o protagonista. E a gente tá do lado dele, sabe? A gente compra a ideia desse personagem. A gente vai acompanhar a evolução dele e a busca pelo seu desejo, né? Que o que acontece? O Lewis, ele foi abandonado pela mãe dele no orfanato, quando ele era um bebê. E desde então, ele nunca foi adotado. Então o Lewis, ele tem uma ideia. Peraí, talvez naquela época a minha mãe ela não me queria, mas hoje pode ser que ela me queira, sabe? Provavelmente porque na época tinha algum problema financeiro, a gente não sabe. E eu vou criar uma máquina onde eu consigo lembrar dela e ela vai me querer agora. Ela vai me querer agora. Do que está falando? Eu tenho que achá-la, Mildred, e aí ela vai me aceitar de volta. Então você compra essa ideia do personagem, porque, poxa, ele foi abandonado, sabe? Ele tá sozinho, ninguém adota ele, todas as entrevistas com famílias dão errado. Você quer
tanto quanto ele que ele consiga isso. Então o roteiro ele usa uma técnica que te faz automaticamente ficar do lado do Lewis, sabe? Não importa o que ele faça, você vai ficar do lado dele. E ainda tem um outro detalhe muito malandro desse roteiro aqui. Porque o que acontece? O Lewis, ele é um personagem todo esquisitinho. E eu não sei vocês, mas eu era uma criança que me considerava meio esquisita, sabe? Todo mundo era normal e aí eu ficava, peraí, eu sou meio excluído, sabe? Eu sou meio esquisito. Não sei jogar bola, não sei fazer nada dessas coisas aí que todo mundo faz. E aí isso gera uma identificação e também gera um monte de identificação com outras crianças. É claro que eu tenho uma situação completamente diferente do Lewis, né? Eu não fui abandonado num orfanato, não fui adotado por uma família depois de 13 anos, né? Mas você se identifica pelo fato dele ser uma criança. E é aí que esse roteiro ele usa uma técnica muito malandra. A famosa manipulação do salve o gato. Não sei se vocês conhecem o Salve o Gato. Esse daqui é o manual do roteirista, né? Eu sempre leio, eu estudo roteiro, sou estudante de roteiro. E existe uma técnica, né, que foi criada pelo Blake Snyder. Não é Zack Snyder, tá? É o Blake Snyder. E ele popularizou um termo que é chamado de Save the Cat, Salve o Gato. Que funciona basicamente assim, ó. Se você quer que o seu espectador goste do seu protagonista, você coloca ele pra salvar um gato. Sabe? Todo mundo que vê o personagem salvando o gato vai ficar, nossa, que pessoa boa, ele salvou um gato. Só que salvar o gato é mais no sentido figurado, tá? Ele não precisa literalmente salvar um gato. Tá? O Luz não vai lá e salva um gato. Falei no sentido figurado. Ele só tem que ser uma pessoa que você se identifica e que faz coisas boas, pra você torcer por ele. Então o Lewis, ele é tão bem vendido no começo do filme, né? Como uma criança pobre coitada, né? Que não é adotada, que não tem mãe, que ninguém gosta dele, que nessa altura do campeonato, se ele chutasse um gato, se ele chutasse um gato na tua frente, tu ia ficar, mas peraí, mas ele também não tem mãe, né? Ele não é adotado, então tá tudo bem. Não, pô, ele chutou um gato. Ele não chuta um gato, tá, galera? Só tô dando um exemplo aqui pro que vai acontecer. Porque a gente vai descartar, e você talvez descartou essas coisas quando você tava assistindo o filme, porque você já ficava, mas peraí, ele não tem mãe, né? Ele tá maltratado, né? Tudo bem essas coisas que ele faz. É o número de entrevistas que eu já tive, sabia? 124. Oh, Luiz, por favor, está exagerando só pra me comover. Puxa. E é por isso que quando o Lewis ele tenta solucionar o problema da vida dele, o menino acaba criando o cara do chapéu coco, que vem se tornar o grande vilão do filme. E que, na minha opinião, não é o vilão, é um pobre coitado, e é a vítima dessa situação, tá? Ele na verdade, ele nem mal é, ele não é o vilão. O cara de chapéu coco não é o vilão da Família do Futuro. Não sabe o que tá fazendo. Eu sei! Destruindo seu futuro! Ela tá te usando, Gubi. E quando ela conseguir o que quer, vai se livrar de você. O quê? O quê? Eu gosto tanto desse personagem, e eu já falei isso aqui outras vezes no canal, que ele serviu como inspiração pra criar o personagem, o cara do chapéu coco, do meu livro de Viagem no Tempo. Lá no site eraumavezumisterianotempo.com eu disponibilizei os 2 primeiros capítulos gratuitos pra você ler. É só você acessar o site, colocar o seu nome e o seu e-mail e pronto. O link tá aqui na descrição. Mas... Sim, o cara do chapéu coco é uma criação do Lewis, uma consequência de todas as escolhas que o Lewis fez na infância. Essas escolhas resultam na criação do vilão mais injustiçado da Disney. E isso só prova o quão egoísta o Lewis era lá no passado. Sabe, o quanto ele não se importava com as pessoas, se importava só com ele. Ele, na época da infância, antes de ser adotado pela família Robinson, que é a família dele lá no futuro, o Lewis dividia o quarto com um menininho, também um órfão, chamado Mike Yagubi. Eu adoro beisebol. Um dia ainda vou ser um jogador. Enquanto o Lewis trabalhava à noite criando invenções, né, pra tentar ser um cientista, do lado dele estava Mike Yagubi, um menininho que era um baixinho, que não conseguia dormir porque o Lewis fazia muito barulho. E aí ele ia mal na escola e ia mal no beisebol, né? Que ele jogava beisebol na época. O Lewis passa meses e meses, né? Noites em claro. E deixa esse colega dele de quarto em claro também, né? Porque o menino não consegue dormir. Pra construir uma máquina, né? Que vai fazer ele lembrar da própria mãe. E o Gubi acaba sofrendo por causa disso. Eu peguei no sono durante o jogo e perdi várias bolas. Aí levei uma surra. Depois o treinador me tirou e me mandou esquecer o esporte. E acaba que o Lewis ele consegue construir essa máquina, ele impressiona a galera lá da Feira de Ciências e é adotado pelos Robinson. E o Gubi não. O Gubi, na verdade, ele perde o jogo
né, de beisebol. Ele apanha dos colegas por ter sido considerado um lesado. Ele vai mal na escola e por conta desse trauma, né, e de tudo que o Lewis fez ele passar, porque o moleque ficou irritado, né, se você não dormir você fica irritado. Ele não conseguiu ser adotado. E enquanto ele via o Lewis conquistar tudo lá no futuro, o Lewis é rebatizado como Cornelius Robinson, o Gooby fica ouvindo isso. E ele não, lá no orfanato não é adotado, o orfanato é fechado e ele continua lá. Ninguém nunca adota ele. Depois fecharam o orfanato e todos foram embora. Menos eu. Cornelius Robinson reconstrói a invenção. Robinson consegue realizar feitos das Robinson. Cornelius Robinson é o inventor mais... E aí nós descobrimos que o Gooby se torna o cara do chapéu coco. É que se torna um homem amargurado, que nunca teve amor, nunca teve família, nunca teve educação. Tudo por conta do Lewis. Por culpa das coisas que o Lewis fez lá no passado. O Lewis se tornou o maior inventor da sua geração. E o Gooby não se tornou nada. Não conseguiu nenhuma família. Coisa que a gente torceu pro Lewis conseguir, né? Tipo, nossa, eu quero que o Lewis consiga isso. Ah, mas e o Gooby? Você não quer que o Gooby consiga isso também? Ele também merece. Também é uma pessoa. E sabe o que é pior se você analisar de forma mais profunda esse filme? É que você vai perceber que o Lewis ele ficou muito rico, né? Porque ele se tornou um cientista, então ele reforma toda a cidade, né? Ele cria o Today Land, a terra do hoje, e tudo é muito tecnológico, tem nave, tem bolha voadora e... a única coisa que ele não reforma na cidade é o orfanato, sabe? O lugar onde ele conheceu a família dele, o lugar onde ele foi adotado, o lugar onde ele fez os amigos dele. É o único lugar da cidade que ele deixa apodrecer. Por que o Lewis fez isso? Eu te respondo, porque ele é egoísta, cara. Porque ele não tava nem aí pra ninguém, ele tava aí pro sucesso dele, pro sucesso das empresas dele. Tanto que existe um final alternativo em que o diretor Stephen Anderson, ele até faz um comentário, né, que eles removeram esse final, dizendo que ele sentiu muita falta de colocar no corte final do filme. Porque esse final, ele meio que muda tudo da família do futuro e nos mostra que sim, o Lewis reconhece que ele era o vilão. Great moment I also miss in the movie where Lewis gives Bowler Hat Guy the chance to take control of his own destiny and change the course of his future. Então ele pega o cara do chapéu coco e leva até o passado e faz o cara do chapéu coco impedir que ele perca no dia lá no jogo de beisebol e o futuro dele seja arruinado. Oh, yes! I did it! I made the winning catch! Thank you, Lewis. My pleasure, Mike. I am never going to invent you. Diferente do final que a gente tem, né? Em que o Lewis vai lá, volta pro passado e aí ele... Nossa, é verdade, lembrei do Gooby. Daí ele fala, ô Gooby, sabe? Parece que ele não se importa ainda tanto com aquele personagem. Ah, lembrei de uma coisa. Gooby, acorda! O quê? Mas como é um filme da Disney, não poderia parecer que o protagonista, ele é um bundão, né? Não ia ficar legal. E na minha visão, o Lewis, inicialmente, ele era muito mais bonzinho do que ele parece. Até porque, na época, o Stephen Anderson, ele falou que ele decidiu que ele queria dirigir esse filme porque ele se viu na pele do Lewis, né? Ele se viu naquele menino. Porque ele foi adotado, né? Ele viveu num orfanato. Então, pra ele, aquela era a vida dele. E eu duvido muito que o diretor iria querer transformar um personagem no qual ele se identifica num cara que ninguém gosta, que é um bundão. E acontece que em 2006, 2007, o John Lasseter, ele foi nomeado o diretor criativo da Disney. E quando ele leu o roteiro, ele disse ao Anderson que não achava o vilão assustador ou ameaçador o suficiente e sugeriu que fizesse mudanças. 10 meses depois, quase 60% do filme foi descartado e refeito. O vilão melhorou e ganhou um novo companheiro. E o final foi alterado. Ou seja, isso quer dizer que eles tiveram que mudar muito da história pra gente se apegar ao vilão. Inicialmente eu acredito que o vilão era só um cara que quer fazer maldade. E aí na visão do John Lasseter, ele, peraí, esse Lewis aqui, ele tem que ter causado alguma coisa pra esse cara tá querendo vir atrás dele, né? Então o envolvimento do John Lasseter com certeza mudou drasticamente o rumo da história. Tanto que é por isso que o Lewis, ele é mostrado como alguém tão frágil e bonzinho no começo, e aí chega no final do filme, opa, peraí, esse moleque errou, sabe? E tá na nossa cara. Então, se eu voltar agora, esse vai ser o meu futuro. Bom, vai depender de você. Nada está definido. Você tem que fazer as escolhas certas e aí, então, seguir em frente. Todas as coisas ruins que acontecem na família do futuro são culpa do protagonista. O cara do chapéu coco existir,
culpa do Lewis. O chapéu coco existir, culpa do Lewis. A máquina do tempo existir e alguém voltar no passado para destruir a vida dele, culpa do Lewis. Ter um filho mal educado que bate nos outros, culpa do Lewis. A máquina do tempo quebrar impedindo que ele volte pro passado, culpa do Lewis também. Tudo é culpa dele. Assistir esse filme mais de 10 vezes te faz ter uma visão, uma interpretação diferente da obra. E quanto mais você assiste Família do Futuro, mais você fica do lado do cara do chapéu coco, sabe? Não tem como você não se importar com ele, sabe? Ele só queria uma família. É só isso que ele buscava. O amor de uma família. Eu tenho certeza que você não conhecia esse lado sombrio da Família do Futuro. Se você gostou do vídeo, não esquece de assistir ao nosso último episódio do Clube do Tempo. E não esquece de ler de graça os primeiros capítulos do meu livro de viagem no tempo. O link vai estar aqui na descrição. Tchau!